Aleluia. Você pode dar um aplauso bem lindo a Jesus? Oh, glória a Deus! Esse Jesus, irmão, que nós enaltecemos aqui, adoramos nesse lugar, vai mudar a sua vida, a sua história nessa noite. Você crê? Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Você pode se assentar. Oh, meu Deus, que alegria. Última quinta. Meu Deus, última quinta Wave. Semana que vem a última quinta Viva. Que bênção que você está aqui. Quem veio todas as quintas do mês de julho? Faz assim. Olha, tem alguns irmãos aqui ó, que não faltaram nenhuma quinta. Glória a Deus pela sua vida. Que bênção. Você que não veio, glória a Deus pela sua vida também. Que bom que você veio hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quero ministrar algo ao seu coração. Que o Senhor falou comigo. Creio que vai falar contigo também. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Amém? Você abriu aí? Amém. Glória a Deus. Eu vou começar aqui a partir do versículo 1. Diz assim. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Até aqui, por enquanto. Do Antigo Testamento, talvez do livro das Crônicas, essa seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Eu quero só te situar para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui. E para a gente fazer um paralelo e uma relação com a nossa vida. Amém? Um dia, o rei Josafá estava lá, bem de boa, no seu palácio. Tranquilo.
acordou num dia comum. Irmão, enquanto eu ministro essa palavra, eu quero que o Espírito Santo vá entrando aí, no profundo do seu coração. Porque se o seu inimigo tentou te surpreender por esses dias ou por essa semana, é você que vai fazer com que ele seja surpreendido em nome de Jesus. A história nos conta que Josafá estava lá de boa no seu palácio. Não sei qual era a hora do dia, mas ele estava ali aguardando seu almoço, talvez. E quando ele está ali, sem esperar, de repente, alguém corre para ele e fala: rei, o senhor não sabe o que está acontecendo. Tem uns reinos aí, os amonitas, os moabitas e os meunitas, que estão vindo, eles já estão marchando, eles já estão chegando, eles já estão em Egede e eles vêm contra Israel. E eu quero meditar com você em algumas coisas a respeito dessa notícia. Porque talvez você, essa semana, por esses dias, foi surpreendido com alguma notícia assim. Você não estava esperando nenhuma notícia ruim, nenhuma notícia difícil, nenhum problema. Mas, como aconteceu com Josafá, às vezes as notícias caem no nosso colo, é ou não é? Me ajuda a pregar, fala sim, pastora, é. Eu quero falar algumas coisas sobre essa notícia. Primeira coisa, essa notícia era uma batalha que Josafá não escolheu, irmão. Josafá não tinha provocado aquele povo. Na verdade, nós lemos aqui na palavra que o Senhor nem permitiu que Israel, quando foi tomar posse da terra, entrasse nesses territórios para expulsar esses povos. E olha como que eles estavam se recompensando Israel, que os poupou de serem eliminados da terra. Eles estavam se levantando contra Israel. De repente, numa guerra, Josafá se viu dentro de uma guerra que ele não escolheu. Irmão, às vezes nós também somos obrigados a enfrentar algumas batalhas que nós não escolhemos. Nós não escolhemos algumas coisas das nossas vidas. Por exemplo, o lar em que você nasceu, você não escolheu. Se a sua família é disfuncional, você não escolheu essa família. Você não escolheu passar por dificuldade. Se você pudesse escolher, talvez você tinha escolhido ser filho de alguém famoso, ou do rei da Inglaterra. Você não escolheu a rejeição, você não escolheu ser negligenciado ou ser abandonado. A gente não escolheu nem as características físicas que a gente tem. Se eu pudesse ter escolhido, eu teria pelo menos uns 20 centímetros a mais, olho azul. A gente não escolheu, irmão. A gente não escolheu, mas às vezes a gente enfrenta algumas guerras e algumas batalhas que nós não enfrentamos. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a batalha. Porque eu vou te ensinar as armas para você enfrentar a batalha. Segunda coisa é que a batalha de Josafá, ela era injusta e ele não merecia. Gente, como é terrível quando alguém que você faz o bem se levanta contra você. Quando alguém que você tratou tão bem te trata mal. Quando alguém para quem você se doou nega você. Quando alguém que você amou tanto te trai. Quando alguém para quem você deu o seu melhor te devolve o pior. E aí às vezes a gente pensa assim: eu não merecia passar por isso. Essa batalha, eu não merecia ter que enfrentar essa batalha. Será que você está passando por uma batalha que você não escolheu, ou que você não merecia porque é injusta? Porque alguém se levantou injustamente contra você? Às vezes a gente enfrenta batalhas injustas, e eu quero te dizer que é porque esse mundo, infelizmente, não é regido pela justiça. Na verdade, a gente às vezes tem o tapete puxado, quem a gente ajudou vira as costas, e era exatamente o que estava acontecendo com Josafá. E a terceira coisa sobre a batalha, é que a batalha que Josafá estava enfrentando era
inesperada. Ele foi pego de surpresa. Quando vieram dar para ele a notícia que aqueles inimigos estavam se levantando contra ele, falaram assim: mas olha só, eles já estão ali em Engedi. Se a gente for pegar o mapa e avaliar a distância de onde os exércitos inimigos estavam até Israel, dá cerca de 38 quilômetros. Quem aqui é muito esportista, fitness? Quem aqui é fitness? Ah lá, o pastor Lucas. A barriga não deixa mentir. Uma pessoa caminha mais ou menos a 5 quilômetros por hora, certo? Uma marcha normal. Um exército marchando, eu creio que talvez ande um pouco mais rápido do que isso. 38 quilômetros, irmãos, significa que em menos de 8 horas eles estariam chegando em Israel. E aí, diante daquela situação inesperada, sem ter tempo para nada, sem ter como reagir, porque o natural seria que o rei chamasse os comandantes do exército e reunisse todo mundo lá no salão oval e traçasse uma estratégia militar e mandasse alguém conferir as armas e os cavalos e todo o armamento daquele reino. O natural seria alguém começar a fazer, se levantar e os comandantes e os exércitos começarem a ser destacados. Mas olha o que Josafá fez diante daquilo que o inimigo estava arquitetando contra ele. Não era um inimigo, eram muitos inimigos, irmão. Qual é o inimigo que está se levantando contra você? É um diagnóstico? É um problema familiar? É um divórcio? É um filho que saiu de casa? É o desemprego? O que está batendo a sua porta? Qual é o problema que está te atropelando? Que você foi dormir tranquilo, mas você acordou com uma notícia bombástica. Quem já aconteceu isso? Comigo já. Você dorme tranquilo, aí de manhã você pega o WhatsApp, já tem uma bomba para você. Você fala assim: meu Deus, vou voltar a dormir, deve ser só um sonho. Aí você olha de novo, não é. O natural seria que ele fizesse com que as armas fossem contadas e os exércitos fossem convocados. Mas ele não tinha nem tempo para isso. Então ele fez algo que eu acho extraordinário nessa história. Ele disse assim: eu vou orar e vou buscar a Deus. É sensacional porque a gente vai entender depois que esse rei teve paz durante todo o seu reinado. Porque a primeira atitude dele diante de uma situação inesperada, de uma surpresa do inimigo, de um problema que bateu na porta, não foi tentar humanamente traçar as estratégias para vencer o seu inimigo, irmão. Ele foi se colocar diante de Deus e ele foi orar, porque tem coisas que nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar os inimigos que se levantam contra nós, mas nós podemos controlar aonde nós colocamos os nossos olhos, e ele diz: os meus olhos estão no Senhor. Quando o problema se levantou contra ele, ele resolveu não olhar para os exércitos que estavam vindo, mas ele resolveu redirecionar o olhar dele para o Senhor. E eu creio que ele fez isso porque ele era um homem que era natural para ele buscar o Senhor. Porque para quem não é natural buscar o Senhor, irmão, num momento como esse se desespera. Mas quando você tem o Senhor como a sua única saída, como a sua porta de escape, não importa a situação que você esteja vivendo, sabe o que você faz? Você volta os olhos para o Senhor. Porque quem gasta tempo de joelhos não perde tempo com preocupações. O automático dele era buscar o Senhor. E o seu automático diante de uma situação surpresa, qual que é, meu irmão? É gritar, é chorar, é reclamar, é fazer birra, é murmurar, é dar um chilique, é ficar quieto, é sair comendo tudo que você vê pela frente.
esperar a morte. O socorro que nós precisamos está em Deus. E eu penso que quando Josafá olhou aquela situação, a primeira coisa que ele pensou foi: eu vou para Deus. E ele reuniu todo Israel e toda a congregação, e chamou todo mundo. A gente vai todo mundo buscar a Deus. Olha que bênção. Você está nesse lugar onde todos estão buscando a Deus. Cerque-se de pessoas que gostam de buscar a Deus. A sua célula é um lugar onde você precisa estar buscando a Deus. Os cultos, as redes, é um lugar onde você precisa estar buscando a Deus. Foi o que Josafá fez. E aí quando ele busca o Senhor usa um profeta para dar a resposta. É agora que eu vou entrar na palavra. O profeta vai dar uma resposta para Josafá a partir do versículo 15. O versículo 15 diz assim: Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Não dá um alívio quando a gente escuta uma palavra como essa? Se preocupa não, meu filho, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. E aí as 3 estratégias que o Senhor dá através do profeta, a primeira dela é: enfrente o seu inimigo. Parece que há uma contradição aqui, porque o Senhor disse que a batalha não era de Josafá, a batalha era de Deus. Mas aí o profeta manda a partir do versículo 15, 16 e 17, agora você vai enfrentar, amanhã vocês irão ao encontro deles. Parece que há uma contradição, mas eu quero te dizer que a batalha pode não ser minha nem sua, irmão, mas Deus conta conosco na batalha. O Senhor conta com você, porque Ele só pode te dar uma vitória se você entrar na guerra. Você não pode sair vitorioso de uma batalha em que você não entrou. Portanto, quando a batalha se levantar diante de você, ainda que o Senhor tome a guerra e seja o general à sua frente, Ele conta com você na batalha. Ele quer nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Então eu quero te dizer: enfrente o seu inimigo. Para de fugir desse diagnóstico. Ai, pastor, eu não vou lá nem para ver o resultado dos exames. Ai, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Eu estou desesperado. O meu problema, na verdade, é um probleminha. Irmão, dê nome para o seu problema. Porque você precisa reconhecer que você está num buraco, no abismo, para que o Senhor te tire de lá. Enfrente as suas fugas, elas não te libertam, elas te escravizam. Se você tiver que resolver, resolva. Se você tiver que pedir perdão, peça. Se você tiver que pedir ajuda, irmão, procure ajuda. Enfrente essa batalha. A segunda coisa que o profeta falou para ele é: permaneça firme. A parte B do versículo 17 diz: tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e ó Jerusalém. É curioso que quando as batalhas aparecem na nossa frente, irmão, a gente enfrenta a batalha, mas às vezes a gente não tem a resiliência de permanecer posicionado. A gente entra e a gente tem força para lutar, mas não tem força para lutar por muito tempo. A gente tem paciência para esperar, mas não tem paciência para esperar por muito tempo. A gente escolhe se guardar, mas não por muito tempo. O Senhor, Ele só trabalha com o tempo, porque o teste do tempo é que revela aonde que está a sua confiança. O Senhor disse para aquele povo: vocês vão ficar parados, permaneçam parados. Irmão, imagina a situação.
o exército posicionado, sabendo que os inimigos estão marchando contra eles. E eles resistindo à tentação de dar um passo, resistindo à tentação de empunhar uma arma, resistindo à tentação de resolver com seu próprio braço. Eles parados e o exército vindo fazer frente contra eles. E o Senhor dizendo: fique posicionado. Se você está numa guerra, irmão, a palavra de Deus para você hoje é: permaneça firme aonde você está. Permaneça plantado aonde você está. Permaneça nesse lugar, porque esse é o lugar da tua salvação. Permanecer no meio da guerra, firme, indesistível, sem medo, é a estratégia mais importante. A maioria das pessoas perdem a guerra porque elas desistem de esperar. Quanto tempo você é capaz de esperar? Por quanto tempo? Por quantos anos você pode suportar? Por quanto tempo? Pensa aí na guerra, na afronta, no problema que se levanta contra você. Quanto tempo você ainda vai aguentar, irmão? Será que o ano que vem você vai estar aqui firme? Será que daqui 5 anos você vai permanecer firme? Será que daqui 10 anos você vai estar firme? Quantas vezes você pensou em parar, em desistir, porque a guerra estava insuportável demais? Oh, irmão, que o Senhor te faça tão resistente, que o Senhor te faça uma pessoa que fique assim insensível à dor, mesmo que você leve muito, mesmo que você apanhe muito, mesmo que as situações se levantem e sejam muito ferozes contra você, mesmo que a tempestade seja grande demais, que você seja resistente. Eu poderia enumerar aqui muitas pessoas que eu já vi na minha caminhada, como líder, servindo a Deus, que não conseguiram resistir ao teste do tempo. E você? Quando a gente fala naquele café de novos membros, quem participou já de um café de novos membros? Olha que legal, que bênção. Os líderes se apresentam, né? E aí a gente fala assim: eu já estou na igreja há 20 anos, há 18 anos, há 13 anos. E assim são muitos anos. Se a gente somar, dá algumas centenas, eu acho. Sabe por que que nós estamos perseverando, servindo no ministério, no nosso caso aqui, nesta igreja há 18 anos, Pastor Lucas e eu? Porque nós estamos resistindo. A minha oração por você nessa tarde, enquanto eu falava com o Senhor a respeito dessa noite, é que você também resista. Que você também permaneça. Porque a parte mais difícil, quando você está enfrentando uma guerra, é permanecer. Desistir, pendurar a chuteira e botar a culpa nos outros é muito mais fácil do que se dobrar e dizer: Deus, eu não estou aguentando mais, mas eu não vou sair daqui. Está difícil para mim, mas eu não vou sair daqui. Eu pensei em desistir, mas os meus olhos estão no Senhor e eu não vou sair daqui, irmão. Nesses 18 anos, por baques, por tempestades, por afrontas, e nós continuamos dizendo assim: eu não saio daqui, o Senhor me plantou aqui. Se o Senhor quiser, o Senhor me tira, de preferência para a eternidade, porque eu não vou sair daqui. A terceira coisa, a última coisa e a última estratégia que o profeta deu para aquele povo, está lá no versículo 21. Vocês não vão
empunhar nenhuma arma. Vocês não vão precisar lutar. Vocês vão precisar usar a boca de vocês e adorar. A estratégia que o Senhor nos dá para a gente vencer diante dos nossos inimigos que se levantam e que nos surpreendem quando está tudo bem e de repente acontece alguma coisa e fica tudo mal. Adore ao Senhor. O que esse exército está fazendo parado na linha de frente? Está adorando ao Senhor. Irmão, não se coloca soldados numa linha de frente desarmados, mas aqueles homens estavam usando a arma mais poderosa que alguém. Adoração. O profeta disse para eles: vocês vão adorar. Eu quero te dizer que quando eles ouviram aqueles louvores, os exércitos que se levantavam ficaram perdidos, irmãos. O que eles estão fazendo? Eles estão cantando. Eu ouço um barulho de música. Eles estão cantando. E quando eles ouviram aqueles louvores, que está descrito ali no verso 22, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles diziam: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles inimigos, aqueles exércitos começaram a se destruir, se autodestruir enquanto o povo adorava. Você sabe por quê? Porque o diabo sabe lidar, irmão, com gente estressada. O diabo sabe lidar com gente ansiosa. O diabo sabe lidar com gente depressiva, incrédula, com gente carente. Mas o diabo não sabe o que fazer quando ele se depara com uma pessoa prostrada em adoração. Os inimigos começaram a se autodestruir, porque ele não sabe o que fazer quando ele se vê diante de uma igreja em adoração. Os inimigos ficaram pensando que eles iam surpreender Josafá, mas quem surpreendeu os inimigos foi Israel e aquele rei, porque eles adoraram. Eu quero te dizer, adore, irmão, porque a sua adoração confunde o inimigo. Já viu aquele meme sobre levantar de manhã e confundir o inimigo? Já liga lá, irmã, uma Cassiane, logo de manhã na sua casa. O inimigo vai ficar tontinho. Como é que pode? Eu mandei um exército contra ela, mas ela está adorando. Deus vai na frente e abrindo o caminho. Como é que pode? Eu mandei setas contra ela, mas ela está lá adorando que Deus quebra o arco, quebra a lança e lança os inimigos no mar. Como é que pode? Eu mandei a carta do divórcio na casa dela, mas ela está lá adorando a minha família, é bênção do Senhor. Como é que pode? Eu mandei uma situação terrível, ela perdeu o emprego, o negócio dele faliu, mas ele está lá adorando ainda que a figueira não floresça. Quando o inimigo te surpreender, a sua arma mais poderosa para vencer é a adoração. Porque quando você começa a adorar, quando as situações começam a te apertar e você adora mais, quando você começa a sofrer e você exalta mais, o inimigo, irmão, perde até o rumo e volta por 7 caminhos. Quando você fizer o que Josafá fez, adorar ao invés de reclamar, você vai ver os seus inimigos sendo vencidos. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, que quando Josafá, junto com todo o exército de Israel, desarmado, só adorando, lançaram mão daquele efeito surpresa. O diabo achou que ia surpreendê-los, mas eles é que o surpreenderam. Quando aquilo aconteceu, a palavra vai dizer no versículo 25 que eles se autodestruíram a ponto de
Quando o povo, os exércitos começaram a marchar, eles olharam e parecia um cemitério. Só tinha gente morta, não tinha um sobrevivente. Quantos sobreviventes tinha o irmão? Nenhum. O Senhor fez com que todos os inimigos do seu povo, se autodestruíssem. Quando eles olharam, não havia um inimigo vivo, só havia cadáveres, parecia um cemitério. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e olhe aí para as guerras que você está enfrentando. Talvez você ainda esteja vendo um grande exército de pé, mas eu quero que profeticamente você comece a ver agora os seus inimigos caindo, como um exército caindo, e um cemitério de inimigos mortos. Homens que se levantaram contra você, eu estou falando no reino espiritual, os seus inimigos mortos. A palavra vai dizer, você pode abrir os seus olhos, que eles se levaram 3 dias recolhendo os despojos daquele povo. Depois que todos estavam mortos, eles começaram a recolher as riquezas, e tinha muita riqueza. Ei, irmão, pega essa palavra aqui. Tem coisa que o inimigo achou que ia te destruir, mas Deus vai usar para te enriquecer. Tem coisa que o diabo achou que veio para te abater, mas o Senhor vai te aperfeiçoar. Tem coisas que vieram para nos diminuir, mas o Senhor vai usar para nos alargar. Você recebe essa palavra? Sabe por que Deus não está economizando batalha na sua vida? Ele não te confundiu com o Rambo. É porque Ele quer te dar muitos despojos. Para Ele te dar muitos despojos, você vai ter que enfrentar muitas batalhas. Tá difícil, irmão? É porque Ele quer te dar os despojos. Você está chorando, irmão? Ele vai te dar os despojos. Você está sofrendo? Ele quer te dar os despojos. Receba isso, porque Deus não vai economizar a bênção na sua vida. Depois de 3 dias pegando os despojos, eles voltaram celebrando. Quando a gente fala de 3 dias, a gente lembra de quem? De um homem lá em Nazaré. Um nazareno que morreu na cruz por mim e por você, que ficou 3 dias naquela tumba, mas ele tomou a chave da morte, do inferno, tomou da mão do diabo a minha vida, tomou a sua vida, irmão, para que a gente pudesse ter vida mais que abundante. Ele despojou os principados e as potestades, e nos tirou da perdição. Ele não nos deu só bênção terrena, mas também uma vida eterna. Olha como esse Deus que nós servimos é glorioso. Eu queria que você ficasse de pé agora. Será que você entrou aqui hoje surpreendido? Será que o inimigo tentou te pegar de surpresa? Você estava surpreendido? Será que a sua guerra você não esperava, ela é injusta, te pegou de calça curta? Eu quero te dizer que é você que vai surpreender o seu inimigo agora, porque nós vamos adorar. Enquanto nós adorarmos aqui, irmão, o Senhor vai começar a marchar poderoso lá na situação que você precisa que seja resolvida. Enquanto você adorar aqui, você utilizar a arma de guerra da adoração, o Senhor dos exércitos vai